Olá, amados, a paz do Senhor para todos nessa segunda-feira. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o tema que eu falei no vídeo, sobre batalha espiritual. Amém? Eu acho que eu perdi até o esboço que eu tinha preparado, mas não tem problema porque eu já sei bem centrado no que eu vou falar, no que eu vou abordar para os irmãos aqui. Amém, irmãos? Muitas pessoas têm perguntado naquele vídeo que eu coloquei no canal falando sobre paralisia do sono, né? Uma batalha espiritual. Aí muitos irmãos, né, fizeram comentários falando sobre as experiências que eles passaram. Desde de antemão, já agradeço a todos, amém? Que Deus abençoe suas vidas tremendamente. Mas na questão de batalha espiritual, irmãos, existem uma coisa que a gente tem que ter bem ciência, duas coisas, amém? Então eu vou ler dois textos aqui para os irmãos. O primeiro que eu vou ler está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. E Jesus ele falou o seguinte com os discípulos: E eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Aí Jesus disse, irmãos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tenho uma Bíblia NVI, que essa aqui é a revista corrigida. Na NVI fala parecido, né? Que Deus nos dá autoridade sobre todo o poder do inimigo, né? E aqui na Bíblia judaica, eu tenho aqui também, né, fala que dá sobre todas as forças. Amém? Então em Cristo, meus irmãos, você que tem dificuldade nessa questão de batalha, não sabe como se portar, você que tem dúvidas, eu quero dizer para você que em Cristo nós temos poder para pisar para derrotar toda a força do inimigo, todo o poder do inimigo. Amém? Então o que acontece, né? As pessoas perguntaram como fugir disso, como poder combater, como poder enfrentar, né? O que eu falo para vocês, de acordo com a palavra, Jesus Cristo nos deu autoridade. Em Cristo nós temos autoridade para vencer o inimigo, independente do tipo de inimigo que for. Porque aqui fala, ó: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ou seja, não tem nenhum nível de poder espiritual que Deus não tenha nos dado autoridade para combater. Amém? Mas em tratando-se de luta espiritual, nós não podemos tomar uma atitude, irmãos, de querer enfrentar as coisas sozinhos. Amém? Se você tem uma vida de vivência de batalha espiritual, espere que Deus leve você até essas batalhas. Amém? Porque uma coisa é bem clara, irmãos, nós, como cristãos, como servos de Cristo, passamos por batalha espiritual, não somente na questão quando nós dormimos, às vezes Deus nos leva a regiões celestiais, às vezes Deus nos dá certas experiências espirituais com Ele, mas no nosso dia a dia, nós enfrentamos uma batalha espiritual constante. O inimigo luta para fazer você brigar com sua esposa, fazer você brigar com sua mãe, fazer você brigar com seu líder no ministério, dentro da igreja. O inimigo luta para criar contendas e divisões, amém? Então nós devemos estar atentos em Deus para a gente combater isso. Primeiro é isso, que Deus nos dá essa autoridade. E outro texto está lá no Evangelho de Mateus, que eu vou ler com vocês, irmãos, porque eu não quero falar de batalha espiritual para ficar exaltando o diabo, amém? O meu objetivo aqui é exaltar Cristo e glorificar Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aqui em Mateus 28, no Evangelho de Mateus 28, 18, fala o seguinte: que a Jesus Cristo foi dado poder no céu e na terra. Então Jesus Cristo, irmão, tem todo o poder no céu e na terra. Então quando você vem ficar nesse aperto, né, do inimigo tampar sua boca, você não conseguir falar, ora em mente, amém? Ora para Deus em mente, clama ao Senhor: tem misericórdia da minha vida, me ajuda aqui nesse momento, que Deus vai vir e vai te dar o livramento, amém? Porque o inimigo, por que o inimigo ele tenta tampar nossas bocas quando a gente dorme, para a gente não falar? Porque ele sabe que com a palavra nós temos autoridade. Exemplo, eu tenho uma palavra para falar: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Mas se ele conseguir tampar minha boca, eu não vou conseguir falar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque o inimigo ele sabe da autoridade que nós temos. Então essa autoridade é confirmada pela palavra. Então Jesus nos deu autoridade para enfrentar o diabo, seus demônios, para desfazer as obras das trevas, para derrotar as obras das trevas, para pisar nas serpentes e escorpiões, né, sobre os demônios, sobre
os soldados, os anjos do diabo. Deus nos deu autoridade, Cristo nos deu autoridade pela palavra, que a palavra diz. A palavra de Jesus Cristo tem todo o poder. Então, nós não devemos temer o inimigo, nós devemos temer Deus. Amém, irmãos? O que acontece? Nós, para ser vitorioso na sua vida espiritual, que é uma guerra constante, a carne, é problema familiar em várias áreas, o inimigo luta em todas as áreas, usa várias maneiras para tentar nos atingir. Então, para nós vencermos essa questão, nós precisamos estar firmados na palavra de Cristo. Nós precisamos estar norteados pela palavra do Senhor Jesus Cristo e ter fé no que Ele falou, né? Que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, né? E tem no final aqui no Evangelho de Mateus capítulo 28, no versículo 20, no final aqui, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão, se você tem medo de dormir, com medo de passar por uma batalha, Jesus falou que Ele está com você até a consumação dos séculos. Então, irmãos, toda vez que você for dormir, ore, clame ao Senhor e peça a Ele que Ele esteja com você, que Ele repreenda o inimigo para não te atrapalhar, você ter uma noite de paz, de descanso, amém? Mas peça também a Deus autoridade para você combater o inimigo, amém? Se você está passando por esse problema, procure saber também diante de Deus para te mostrar se existe alguma legalidade na sua vida. Porque o inimigo, irmãos, ele age dessa maneira, ele é legalista. Ele só entra na sua casa se você convidar ele. Mas acontece às vezes você não convidar e o inimigo vem te atingir de noite. O que acontece? Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho uma vida no altar diante de Deus, né? Eu estudo a palavra, procuro o Senhor, sabe? Mas às vezes eu enfrento o inimigo de noite, nas madrugadas. Eu enfrento, Deus me leva às vezes nas regiões celestiais. Mas eu tenho a fé e a certeza que Deus sempre está comigo. E eu sempre busco a Deus pedindo autoridade. Então, pra gente, porque assim, a batalha espiritual na vida do cristão não é só nessas horas, tem essas experiências, é todo o tempo. Então, em todo o tempo, nós precisamos estar firmes em Cristo, em jejum, em oração, em leitura da palavra, para a gente poder combater o inimigo. Amém? Então, o Evangelho de Mateus deixa bem claro que Jesus Cristo tem todo o poder. Toda vez que Deus me levou nas regiões celestiais e eu tive que bater de frente com o inimigo, eu fui vitorioso. Porque Jesus Cristo ele tem todo o poder. E Ele me conferiu autoridade para poder combater o inimigo. Amém? Em Jesus Cristo nós temos essa autoridade para pisar nas serpentes, nos escorpiões, sobre toda a obra do mal. Ou seja, nós não precisamos ter medo. Então, se você tiver medo, alguma coisa assim, peça a Deus que Ele lance no seu coração o amor dEle, que lança fora todo medo. Amém, irmãos? Peça a Deus esse amor que lança fora todo medo, que aí você vai aprender, amém? Então, para você combater esses espíritos malignos e tal, pra você ter autoridade, primeiro, abandone a vida de pecado. Primeiro ponto, abandone a vida de pecado. Se você está em pecado, abandone e conserte a sua vida com Cristo. Segundo, busque uma vida no altar. Porque se você tiver uma vida no altar, a história vai ser completamente diferente. Amém? Você vai ter autoridade para falar. Tem uma vida no altar, né? E uma vida santificada diante de Deus, irmãos. Amém? Uma vida consagrada ao Senhor. Não precisa saber muitas coisas. Não existem segredinhos e coisas especiais que você pode fazer. Amém? O sangue de Cristo tem poder. O nome de Jesus tem poder. Está acima do universo e tal. Amém? O nome de Jesus tem poder para repreender qualquer demônio, qualquer entidade maligna, não interessa. Amém? Porque se você repreende um demônio no nome de Jesus e ele não sai, então não tem demônio. Eu penso assim, não tem. Porque Jesus falou que no meu nome vocês expulsarão demônios. Ah, mas aquela passagem lá que fala que os discípulos tentaram expulsar o demônio e o demônio não foi expulso, né? Aí Jesus fala que em certas castas de demônios só se expulsa através de jejum e oração. Amém. Por isso que fala, é importante ter a vida consagrada a Deus. Então, se você ainda não expulsa demônio e faz coisas desse tipo, então consagre sua vida, porque o cristão, irmãos, ele tem que viver nesses três pilares: jejum, oração e leitura da palavra, para a gente vencer a guerra. A guerra é o tempo todo. Existem pessoas que têm um ministério específico para a área de libertação, mas todos nós somos cristãos, nós estamos em constante guerra. O inimigo luta o tempo todo para fazer a gente cair, fazer a gente pecar. Então nós precisamos
ser fiéis em seguir os 3 pilares para a vida cristã, que é o jejum, a oração e a palavra. Sem isso você não vai conseguir vencer o inimigo. Amém? Então espero que tenha sido esclarecedor. Amém? Então siga tudo que eu falei para vocês nesse vídeo. Jejuma, ora, lê a Bíblia. Amém? Busque uma vida com Deus. Acerta a sua vida com Deus, que aí você vai fechar as portas que existem para Ele estar atingindo sua vida. Amém? Mas assim, fique bem claro que mesmo com as portas estando fechadas, Deus pode permitir você enfrentar um inimigo para que você possa amadurecer, ser trabalhado. Amém? Eu vou usar o exemplo da minha vida. Eu tenho uma vida no altar, graças a Deus, né? Mas às vezes eu durmo e às vezes eu enfrento entidades malignas. Mas não é porque eu estou em pecado que eu estou fazendo uma coisa errada. Porque Deus permite para mim amadurecer em algum sentido, para mim conhecer Ele melhor, para me entender Ele. Amém, irmãos? Igual, eu vou citar só uma experiência que eu tive, em que eu falei com Deus um dia na minha oração. Falei: Deus, eu quero que o inimigo sinta a sua presença na minha vida, né? Porque o inimigo sabe, irmãos, que Deus habita em nós. Isso para ele é uma grande desvantagem. Então, Deus, eu quero que o inimigo fuja de mim, não por causa do que eu sou, mas por causa da sua presença na minha vida. Amém. Agora a segunda parte. Dormi. Aí de repente de noite eu me levantei. No mundo espiritual. E eu vi um enxumirim, uma criança com uma cara de boneca de porcelana, encolhida, retraída, como se tivesse com medo, né? Ou seja, Deus ali, ele mostrou que eu tenho autoridade, que Ele está comigo, né? Que a presença dele está em mim. Então a nossa vantagem é essa, irmãos. Jesus nos deu autoridade, né? Como está no Evangelho de Lucas 10, 18 e 19. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Então, se Cristo estiver com você, meu, você não precisa ter medo de ninguém. Claro, mas vamos ver algumas fases na vida assim que você vai enfrentar espíritos mais fortes e tal, né? Mas assim, aí você se prostra diante de Jesus Cristo, amém, irmãos? Não existe você dobrar seu joelho diante do demônio. É diante de Cristo e clamar a Ele, amém? Porque Ele nos permite as batalhas, a guerra do Senhor, a peleja do Senhor. Mas Deus permite que nós levantemos a nossa espada também, né? Se for ver a história de Israel nas guerras, né? Deus falava: a peleja não é vossa, mas a peleja é minha. Mas o exército de Israel não ficava parado de braço cruzado, ele ia até a guerra. Deus entregava os inimigos de Israel nas mãos de Israel, mas só que Israel levantava a espada. Amém? Então nós devemos ir à peleja, ir à guerra com oração pelos familiares, pela mãe, pelo pai, pelo seu pastor, pelas pessoas que você ama, mas a peleja do Senhor. Mas nós devemos nos levantar para a guerra também. Amém? Então espero que tenha sido edificante para vocês esse vídeo, essa palavra. Então, irmãos, nós devemos nos nortear pelo que a Bíblia diz. Amém? O que a Bíblia diz, tá? Então, no nome de Jesus, guarda essa palavra no coração. Leia o Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 10. Leia o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Leia o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, 28, 18. Vocês vão ver que Jesus Cristo tem todo o poder. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem. E eu tenho agora a página no Facebook do canal Forjados pela Palavra. Estarei colocando na descrição do vídeo. Então vai lá, faça uma visita e curta a página, porque isso aqui é um trabalho para levar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou preocupado em monetizar, ficar famoso nem nada. Se 10 pessoas em um vídeo meu e 10 pessoas forem tocadas, para mim já estou satisfeito, amém? Então Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Espero que tenha sido edificante para vocês. Amém.